Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com vocês, o professor Jefferson, fazendo a interpretação para Libras, o Lucas, trazendo para vocês esse conhecimento em outra língua também. Mais uma retomada dos conteúdos de ciências e, novamente, eu trago para vocês aquela ideia que vocês não devem esquecer de utilizarem os aplicativos disponíveis para tirar dúvidas, fazer os exercícios, rever uma aula, seja que você ficou com dificuldade, seja que é um tema que você gosta. Então usa lá o Aulas Paraná para acompanhar as aulas, o Google Classroom para fazer as atividades e conversar com o seu professor. Não deixa de manter isso daí atualizado. As responsabilidades dos estudantes continuam as mesmas. Só mudou a maneira de cumprir essas responsabilidades. Então, pessoal, não perde tempo, não deixa acumular. Certinho? Hoje uma outra retomada, aula 10 até a 13. Poxa, professor, você não retomou a 7, 8 e 9? Não, porque eram aulas de revisão, lembra? Então, as 7, 8 e 9 já revisavam as aulas que eu fiz retomada. Então, a gente não precisa retomar elas. Vamos retomar a partir da 10 agora, combinado? Então, muita atenção a isso. Vai ser um recorte daquelas aulas, o conteúdo bem detalhado. Usa o Classroom, vai lá, assiste novamente, tem o vídeo, tem as aulas, tudo completinho para você. Tá bem? Tem um site também que vocês podem acessar, que chama aulaparaná.pr.gov.br, onde tem todas as aulas que foram ao ar de todas as disciplinas, de todos os anos e todas as séries. Não deixa de usar essas ferramentas disponíveis. Lá vocês têm as aulas e tem as listas de exercícios e mais um materialzinho de resumos do conteúdo trabalhado. Maravilha? Presta atenção nisso. Vamos lá. O que a gente vai conversar nessa retomada de agora? Os tipos de átomos e a classificação, como eles são organizados. Os tipos de organização dos elementos químicos. Então, a gente vai retomar um pedacinho da tabela periódica, como os elementos estão posicionados, que propriedades eles têm, porque estão juntos, mas só um pedacinho, porque eu já falei que terá aulas específicas só para a tabela. Identificar isótopos, já conversamos na aula passada, hoje mais um pouco, e vamos retomar isóbaros e isótonos, maravilha. Entender o método de representação das reações químicas, lembra lá atrás aquela simbologia para mostrar um fenômeno natural representado no papel, como vão representar esses átomos interagindo, e perceber as etapas do método de balanceamento. Lembra aquele resumo que eu trouxe para vocês, com 6 etapas de como balancear uma equação, para ver se ela está completinha, perfeita e não tem nada sobrando e nada faltando? Que bom! Vamos lá. Lembrando a última retomada, símbolo atômico. Esse símbolo, pessoal, eu trouxe para vocês com muito mais detalhe que qualquer outro símbolo que eu já mostrei. Por quê? Para mostrar para vocês que existe um mínimo de informações que tem que ter no símbolo. Que mínimo é esse? As letras que representam um átomo e o número atômico. Esse é o mínimo, menos que isso não pode ter. Além disso, fica liberado para a pessoa que está representando adicionar informações. E esse ali está repleto de informações. Tipo quais? Tem o número atômico, 26, o símbolo do elemento, Fe, o nome do elemento, ferro, a massa, 56,847, e a distribuição eletrônica. O que é aquilo? A quantidade de elétrons e quantos elétrons existem em cada camada. Na primeira camada, 2 elétrons, na segunda, 8, na terceira, 14 e na quarta camada, 2 elétrons. Então, os elétrons do ferro estão organizados dessa maneira. Interessante, né? Muito mais detalhes. Uma coisa que talvez você tenha se perguntado é a seguinte. Poxa, professor, número de massa é próton mais nêutron. Ótimo, muito bem, aluno. Então, se ele tem um próton e um nêutron, a massa é 2. Sim. Se ele tem 26 prótons e a massa é 55,847, isso quer dizer que ele tem 26 prótons e 29,847 nêutrons? Não, aluno. O que acontece é que aquela massa ali, ela é uma média da massa de todos os tipos de átomos ferro.
nós temos átomos ferro com massa 55, átomos ferro com massa 56 e átomos ferro com massa 57. E é feito um cálculo matemático de média, de acordo com a proporção no planeta de cada tipo de ferro, e chega-se àquela massa média, que é uma informação bem mais detalhada do que somente dizer massa. Nossa, então aqui eu tenho que gravar a massa média dos elementos? Não, nem a massa média. O que você tem que saber é olhar para um símbolo como esse e identificar que aquele valor é o valor da massa. E agora você já sabe que ele pode ser um número decimal, porque é uma massa média. Combinado? Mas a maior parte dos ferros tem massa quanto? 55. Beleza? Então, dá uma olhadinha no slide. Elemento químico, conjunto de átomos com o mesmo Z, mesmo número atômico. Tem 26 prótons? É tudo ferro. Número atômico, quantidade de prótons. Então, tem 26 prótons, o Z vai ser 26. Maravilha? Seguindo, tipos de elementos. Dos 118 elementos conhecidos, a gente pode dividir eles em 4 tipos. Vamos começar por aqui, ó, aqui no cantinho. Gases nobres. Alta estabilidade atômica. O que isso significa? Dificuldade para perder ou para ganhar elétrons. Eles querem poucas vezes ganhar elétrons e poucas vezes doar elétrons. Eles estão sempre neutros, o que dificulta para eles se ligarem a outros átomos. Em condições fora das normais, temperaturas muito diferentes, descargas elétricas, radioatividade, os gases nobres até mudam de comportamento, mas em geral eles nunca se tornam íons, o que impede a interação deles com outros átomos na maior parte das vezes. Então, é um grupo de elementos bem restrito, hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e radônio, que fazem o quê? Não se tornam íons. Maravilha? Continuando. Metais. Brilho, maleáveis, dúcteis, boa condutividade de calor e boa condutividade elétrica. Conduzem bem calor e eletricidade. Certo? Para quem não lembra, maleável, eu posso mudar a forma. Posso fazer chapas, barras, esferas. Dúctil, eu posso fazer dutos, fios, cabos. São propriedades que só os metais têm. Porém, tem alguns elementos que têm algumas dessas propriedades. Por exemplo, um brilho moderado, pouco brilho, são médios na condução de calor e de eletricidade, e são ou dúcteis ou maleáveis, e não completamente. Olha só o alumínio. Não tem um brilho muito profundo, você pode polir o alumínio, mas a questão é brilho natural. Ele tem uma maleabilidade pequena, se você manusear muito o alumínio, ele rompe, racha. E você vê poucos cabos e fios de alumínio, porque a ductibilidade também é muito baixa. Conduz eletricidade e calor? Sim, mas menos do que os metais. Então ele é um semimetal. E tem aqueles elementos que não têm nenhuma dessas propriedades. Os não metais, ametais, que não possuem brilho, não têm condutividade expressiva de calor e nem de eletricidade, não são dúcteis e não são maleáveis. Combinado? Olha aqui, um exemplo disso, o elemento oxigênio. Um cuidado, o elemento oxigênio é diferente do gás oxigênio. E esse erro pode acontecer também com o hidrogênio e o nitrogênio. O que acontece? O H, o N e o O são elementos. Quando eu tenho a junção de vários átomos de hidrogênio, H, eu formo o gás hidrogênio. O mesmo acontece com nitrogênio e oxigênio. Maravilha? Não confunda. Quando eu falar oxigênio para vocês, eu não estou me referindo ao gás oxigênio. Estou me referindo ao elemento químico oxigênio. Maravilha? Seguindo em frente. Exemplo de semimetais, eu dei o alumínio, mas tem um outro exemplo que é o silício. Nos metais, o ouro, que eu dei como exemplo, o ferro. Maravilha? Seguindo a nossa aula. Isótopos.
Já havíamos falado deles na retomada anterior. Iso igual, mesma quantidade, é um prefixo que tem esse significado. P, mesmo número de prótons. Número de prótons é número atômico. Número atômico é Z. Todos terão o mesmo Z, portanto serão todos o mesmo elemento químico, com uma diferença. A massa varia. Olha esses 3 tipos de hidrogênio. Esse primeiro tipo, a gente chama ele somente de hidrogênio. Esse segundo tipo de hidrogênio chamamos de deutério. Esse terceiro tipo de hidrogênio chamamos de trítio. O que muda neles? Esse aqui não tem nêutrons, esse tem um nêutron e esse tem 2 nêutrons. E aí a massa varia, né? Massa 1, massa 2 e massa 3. Ótimo? Agora, os outros isos. Quais outros? Por exemplo, isótonos. Mesma quantidade de nêutrons. Maravilha? São átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. E aí vai mudar o número de prótons. Se muda o número de prótons, muda o tipo de elemento que eu estou falando. Combinado? Então, o que eles têm de igual? O número de nêutrons. O número de nêutrons é igual. Prótons é diferente, muda também a massa. Olá! Exemplo anterior, isótopos, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Maravilha. Exemplo de agora, 5 prótons e 4 prótons. Elementos diferentes. Boro e berílio. Maravilha? Então, o B, boro, o B, berílio. Número atômico 5, número atômico 4. Diferente, elementos diferentes. Massa do B, boro, 11. Massa do berílio, Be, 10. Massas também diferentes. E como é que eu vou saber o número de nêutrons? Você lembra da aula anterior que a massa é próton mais nêutron. 5 mais o número de nêutrons vai dar 11. 5 mais 6. Portanto, B, boro, número de nêutrons, 6. Berílio, 4 prótons mais nêutrons, tem que dar massa 10. 4 mais 6, que vai dar massa 10. Portanto, Be, berílio, número de nêutrons, 6. Mesma quantidade de nêutrons nos 2 átomos. Portanto, eles serão isótonos. Continuando, isóbaros, mesma quantidade de A, massa. São elementos que possuem a mesma massa. Lembrando vocês, gente, que eu posso alterar o número de nêutrons de um átomo. Eu posso, portanto, alterar o número de massa do átomo, sem que ele deixe de ser ele mesmo. Por exemplo, aqui o Mg, o magnésio, está com massa 28. Mas eu posso, em laboratório, colocar mais um nêutron e ele teria massa 29. Ou retirar mais um nêutron e ele passaria a ter massa 27. Combinado? Então, o número de nêutrons pode ser modificado sem que ele deixe de ser magnésio. Se eu, numa condição de laboratório, modificar o número de prótons de 12 para 10, ele não será mais magnésio. Tudo bem? Ele passará a ser o neônio, que tem 10 prótons. Combinado? Então, isóbaros, átomos que têm o mesmo número de massa, só que nêutrons e prótons em quantidades diferentes, portanto, elementos diferentes. Pega o exemplo, o Si, o silício. Número atômico, 14. Portanto, 14 prótons. Massa, 28. 14 prótons. Massa 28, ele vai ter 14 nêutrons. 14 mais 14, 28. Vamos para o Mg, magnésio. Número atômico, 12. 12 prótons. Massa, 28. Nossa, massas iguais. Só que se o número de prótons é 12, ele vai precisar de 16 nêutrons para a massa ser 28. Viu como muda próton e nêutron e só é igual a massa? Por isso ele chama-se isóbaro. Combinado?
exercício para vocês. Nossa, professor, eu já vi esse exercício. Sim, você já viu. Até aqui você já viu. Aqui eu mudei. As perguntas são diferentes. Tá bom? Então, presta atenção. Ah, é só fazer igual da aula anterior. Negativo. Não tem disso aqui, não. Número 1. Observe os seguintes átomos. O Y, Z11, A23. O X, Z11, o A24. E o Z, Z32 e o A80. Maravilha? Indique as proposições verdadeiras. Analisa cada frase. Qual for a verdadeira, você marca, anota, responde. Eu já venho.
Alternativa por alternativa. Chega comigo. 2 e 3 são isótopos. Isótopos, mesmo número de prótons. Portanto, o Z tem que ser igual. 11 é igual a 32? Nunca. 2 e 1 possuem o mesmo número de massa. Massa 23, massa 24. 23, diferente de 24. 1 e 1 tem igual ao número de nêutrons. Opa, um erro de digitação, era para ser 1 e 2 tem igual ao número de nêutrons. Mas 1 e 2 têm os mesmos números de nêutrons? Bom, de 11 para 23, 12. De 11 para 24, 13. Então, 12 e 13 são números diferentes. Portanto, a letra C é errada. Letra D. 1 e 2 são isótopos, mesmo número de prótons. Bom, 11 prótons, 11 prótons. Está ali a correta, maravilha. Letra D. Tomara que você tenha acertado. Só lembra que aqui é 1 e 2. Desculpe a falha de digitação. Muito obrigado por me desculpar. Também desculpo vocês quando errarem. Até a próxima. Continuando. Iso igual eletrônico. Igual ao número de elétrons. Então, são átomos que possuem o mesmo número de elétron. Fácil de obter, pois a eletrosfera é instável. Então, é muito simples. Por quê? Porque se eu pegar a manga desse jaleco, começar a esfregar quanto que sobrou de cabelo, é mais fácil esfregar na barba, que tem mais. O que vai acontecer? Os pelos vão começar a trocar elétrons, vão ou doar elétrons para o tecido, ou o tecido vai doar elétrons para os pelos. E um vai ficar carregado positivamente, quem doou fica positivo, quem recebeu fica negativo. Olha como é fácil você trocar elétrons, gente. Então, a instabilidade da eletrosfera é tão grande que essa troca é muito frequente. Havendo essa troca, é muito fácil de eu conseguir átomos que tenham quantidades iguais de elétrons, que serão isoeletrônicos. Pertencem a elementos químicos diferentes. Só esse detalhe que é importante você lembrar. 2 átomos de hidrogênio com o mesmo número de elétrons, a gente não vai chamar de isoeletrônico, a gente vai chamar de elemento químico. Combinado? Para chamar assim, tem que ser elementos diferentes. Então, um hélio e um lítio. Mesmo número de elétrons? Ótimo, daí serão isoeletrônicos. Maravilha? Seguindo a aula. Quizinho, simples. Os átomos de potássio e argônio são o quê? Isótopos, isótonos, isóbaros? Nenhum. Resolve, eu já venho. Galerinha, presta atenção nos átomos. Potássio. Número atômico 19, massa 39. A diferença é 20, que é o número de nêutrons. AR, argônio,
atômico 18, massa 38. A diferença é 20, que também é o número de nêutrons. Portanto, os dois têm o mesmo número de nêutrons, isótonos. Continuando, reações químicas. Vamos lá, relembrando vocês. Temos um reagente, os ingredientes para fazer pão, formando um produto, o pão. A quantidade de substância no reagente não se altera, ou seja, não surgem reagentes e não somem reagentes quando ele se transforma no produto. Se eu tenho 10 átomos de carbono na farinha, e a quantidade é absurdamente maior numa receita normal, mas só para exemplo, 10 átomos de carbono na farinha, eu vou ter que ter 10 átomos de carbono no pão. Se tiver 11, tem alguma coisa errada, porque surgiu um átomo de carbono. Se tiver 9, tem outra coisa errada, porque sumiu um átomo de carbono. E como diria o Antoine Lavoisier, que a gente estudou muito, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Farinha, sal, fermento, água. Isso aqui se recombina sem mudar as quantidades e forma pão. Ótimo? Lembra sempre disso. Aqui, ó. Carbono mais oxigênio formando dióxido de carbono. Ah, professor, mas aqui tem um átomo de carbono. Aqui tem um átomo de oxigênio. São 2 átomos. E aqui tem 1 de carbono e 2 de oxigênio. 3 átomos. Sim, muito bem, aluno. O que acontece é que aqui ainda não foi aplicado a técnica de equilibrar, que nós já vamos fazer. Outra coisa para você lembrar. Um átomo, 3 átomos formando uma molécula. Combinado? CO2, uma molécula feita de 3 átomos. Um outro exemplo para vocês. Mesmo que eu usei na aula. A decomposição do peróxido de hidrogênio. 4 átomos, aqui formando gás oxigênio com 2 átomos e água com 3 átomos. E, professor, aqui 4. Aqui 2 mais 3, que dá 5. Também está fora do equilíbrio, né, professor? Sim, também está fora do equilíbrio. E nós já resolveremos. Maravilha? Presta atenção. Olha aí o seu questionamento. Viu como você é esperto? 1 mais 1 não pode ser igual a 3. 4 não pode ser igual a 2 mais 3. Como é que a gente resolve isso? Procurando as quantidades ideais. O que mudou aqui? Ah, o produto tem um oxigênio a mais que o reagente. Então, olha só. Adicionamos um oxigênio a mais no reagente. E tudo fica equilibrado. Aqui, o equilíbrio já passa por um trabalho maior. Adicionar mais um peróxido no reagente e obter mais uma molécula de água no produto. E tudo se equilibra. 3 átomos formando 3 átomos. Oh, maravilha! 8 átomos formando 8 átomos. Que maravilha! Perfeito? Simplificando, então, para deixar a escrita mais prática, 1 carbono mais 2 átomos de oxigênio forma o dióxido de carbono. 2 peróxidos de hidrogênio formam gás oxigênio mais 2 moléculas de água. Simplifica a escrita, enxuga, facilita. Maravilha? Seguindo em frente. Passo a passo. Como balancear? Maravilha? Receitinha. Primeiro, identificar o reagente e o produto. Reagente, peróxido de hidrogênio. Produto, gás oxigênio e água. A TV está piscando por causa da eletricidade estática. Ar seco, tempo frio, atrito da pele com o ar. Acontece, tá, gente? Não esquentem a cabeça. Segundo passo do nosso balanceamento. Contar o número de átomos de cada reagente e produto. Cada reagente. Aqui, neste exemplo, temos somente um reagente, feito de 4 átomos. Aqui, 2 produtos,
Um feito de 2 átomos e outro feito de 3 átomos. Ótimo, fiz a contagem. Próximo passo. Alterar a quantidade de reagente ou de produto até encontrar as proporções corretas. Então vamos procurar a nossa dificuldade. Qual é a nossa dificuldade? 2 hidrogênios no reagente, 2 no produto. Hidrogênio não é a nossa dificuldade. 2 oxigênios no reagente, 3 oxigênios no produto. Opa! Tem mais oxigênios no produto do que eu tenho no reagente. Eu preciso de mais oxigênio. Lembra que você não pode mexer na estrutura da molécula. Você não pode fazer isso. Então eu posso transformar em H2O3? Não. Você faz o quê? Você pega mais H2O2. Então você tinha um H2O2, você pega mais um. Ah, legal. Agora você vai ter 4 átomos de hidrogênio e 4 átomos de oxigênio. Olha no produto. 3 oxigênios. Opa, já faltou. Tinha 4 no produto. E 2 hidrogênios. Faltou de novo. Conserta isso. Fazendo como? Adiciona mais uma molécula de água. E aí fica 4 hidrogênios no reagente, 4 hidrogênios no produto. Olha que maravilha. O hidrogênio está tranquilo. 4 oxigênios no reagente e 4 oxigênios no produto. Também está tranquilo. Pronto. Acertou. Passo 4, refaça a contagem. O passo 4 é a prova real matemática de que você fez corretamente. Como? 2 peróxidos vai dar um total de 8 átomos. Um gás oxigênio mais 2 águas vai dar 8 átomos. Maravilha, está tudo bem, você acertou. Deu errado aqui? Volta. Começa de novo. Em algum ponto você falhou. Maravilha? Seguimos, galerinha. Um quizinho simples para vocês resolverem. Vou usar várias vezes essas equações, tá? A equação corretamente balanceada. Então, qual equação está na proporção correta? Analisa quais são, procura a alternativa, eu já venho. Gente, passo a passo. Olha aqui, simples, rapidinho. Olha essa molécula, C2H6O. Eu tenho uma dela. Olha essa molécula, O2. Eu tenho 3 dela. Isso significa 6 átomos. Aqui, 2CO2. A molécula tem 3, são 2 moléculas, total de 6. 3H2O. A molécula tem 3, são 3 moléculas, 9.
Até aqui tudo bem, está equilibrado. 2 carbonos no reagente, 2 carbonos no produto. Carbono, ok. 6 hidrogênios no reagente, 6 reagentes no produto. 6 hidrogênios no produto, corrigindo. Maravilha. 1 mais 6, 7 oxigênios no reagente. Isso vai dar 4 mais 3, 7 oxigênios no produto. Todo mundo equilibrado, perfeito, maravilha, número 1 correto. 2. 1 alumínio no reagente. Opa, 2 alumínios no produto? Está errado. Correta somente a opção 1, com os índices 1, 3, 2 e 3. Maravilha? Seguindo. Exercício para vocês fazerem sozinhos. O que vocês têm que fazer? Equilibrar, balancear. Então, a equação química abaixo não está balanceada. Marque a alternativa correta dos coeficientes que fazem o correto balanceamento. Então, quais os números que você tem que pôr aqui para isso ficar balanceado? Balanceia e acha a alternativa correta. Manda ver, eu já volto.
Pessoal, é a mesma do exercício anterior. Se no exercício anterior os índices eram 1, 3, 2 e 3, aqui é o mesmo caso, letra A. Tudo bem? Fechando hoje, símbolo adequado para representar os elementos. Mínimo, símbolo com número atômico. Mais coisas é liberado. Metais, semimetais, ametais e gases nobres, as categorias de elementos. Identificar isótopo, isótono e isóbaro. Próton, nêutron e massa. Mesmo número. Uma molécula é composta de átomos. Um átomo sozinho é um átomo sozinho. Dois átomos ligados formam uma molécula. Aí a quantidade de átomos é liberada para você fazer ligações. O número de átomos de uma molécula não pode ser alterado. H2O2 não pode virar H2O3. Mudou a molécula. Combinado? Não altera. Reações químicas são representadas por equações químicas. Reagente formando produto. E para fechar, equações precisam ter equilíbrio. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Obrigado por acompanhar essa retomada. Sigam as dicas de quarentena de sempre. Fiquem bem. Até a aula 23.